Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós começamos na semana passada sobre o livro de Urântia. Esse estudo aqui ele difere um pouco dos outros, porque ele aprofunda bem mais sobre as questões do livro de Urântia. Então, na semana passada, nós discutimos um pouco o conteúdo do livro, nós falamos sobre a questão de como é o cosmos dos superuniversos, falamos sobre a evolução dos primeiros gêmeos seres habitantes, falamos também sobre a diversidade de seres que habitam o nosso universo, né? E hoje nós vamos dar continuidade falando de um dos assuntos mais polêmicos dos leitores do livro de Urântia, que é o nosso caminho ascensional no universo. Então, para onde nós vamos após a morte. O que acontece no nosso planeta, e essa é uma das grandes questões que nos faz ter dúvidas sobre o pós-morte, é que nós temos muitas religiões, temos muitas seitas também, muitos ismos, que cada um prega aquilo que acha que é verdade, ou ensinamentos que eles vêm mantendo há milênios. E todos esses ensinamentos, praticamente, eles vêm, desde que o Maquiventa Melquisedeque, ele veio ao planeta preparar a vinda de Jesus. Então, nós temos cristianismo, islamismo, entre alguns, né? Sikhismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, shintoísmo, nós temos os filósofos também, Sócrates, e muitos que falaram, Platão, e muitos que falaram sobre a vida e sobre o nosso pós-morte. E uma das coisas que nos chama a atenção, e a gente detalha isso numa dos estudos sobre o caminho ascensional do ser humano, é que há uma dicotomia, uma diferença entre a visão ocidental da religião e a visão oriental. Enquanto que nas religiões, né, isso daqui em termos evolucionários, a visão histórica, por exemplo, da ocidental, principalmente devido ao catolicismo, é uma visão linear da história, que a história, né, do nosso planeta e da vida humana tem um começo e um fim. O mundo foi criado em um certo ponto e um dia irá terminar. Já a visão oriental é uma visão cíclica da história. A história se repete em um ciclo eterno e o mundo dura de eternidade em eternidade. Se nós virmos a questão de Deus, ele é um criador para o Ocidente, ele é todo-poderoso e é único. O monoteísmo é tipicamente ocidental. A relação do ser é eu-tu, há uma certa distância entre Deus e o mundo, principalmente criada pelas religiões aqui, pelas denominações aqui, onde todos se dizem intermediários entre o crente e Deus. Então, aí você tem a linha de padres, pastores, anciães, que se dizem representantes de Deus na Terra, e o ser humano não tem acesso direto a Deus. Já a visão oriental, ela diz que o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades, que seria o politeísmo, ou como uma força impessoal que permeia tudo e a todos, o panteísmo. A relação é de eu, identidade total entre o indivíduo e a divindade, pois Deus está presente em tudo. Noção de humanidade. Há um abismo entre Deus e o ser humano, dizem as denominações aqui no Ocidente, entre o Criador e criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus em vez de se sujeitar à sua vontade. O homem, já oriental, pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. O interessante aqui é que, pelo livro de Urântia, é o que nós vimos que o grande ponto de transformação nosso realmente é nos tornarmos semelhantes a Deus, fazendo a sua vontade. É através do fazer a sua vontade do Pai que nós nos tornamos semelhantes a Deus, enquanto que o Oriente acha que a iluminação súbita acaba tudo. Você se ilumina
você tem aquilo que algumas religiões chamam de arrebatamento, e nada mais acontece. Você vai para o nirvana e fica de boa. E nós sabemos também pelo livro de Urântia que não é bem assim, né? Que você tem todo um trabalho de estudo e de desenvolvimento até chegar a espírito e estar diante do Pai no paraíso. Em termos de salvação, Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá punição. Existe a noção de vida após a morte, quer seja pela reencarnação, como se fala através do Espiritismo, quer seja pela ressurreição na carne, à mão direita do Pai, como prega o catolicismo. Enquanto que nas religiões orientais a salvação é se libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma e do curso da ação, é o se liberar da roda de Sansara. A graça vem por meio dos atos de sacrifício ou do conhecimento místico. Ética. O fiel é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. Legal, isso daqui é o que a gente vê mesmo, que nós devemos fazer a escolha entre o bem e o mal para podermos criar a nossa alma. Enquanto que no oriental, né, o que vem sendo falado há milênios, os ideais são a passividade e a fuga do mundo, é você meditar, é você ir para um templo, se unir a Deus. Aqui é muito interessante, porque eu imagino que você consiga alcançar grande grau de espiritualidade, principalmente os monges, quem vive mesmo uma vida dedicada a Deus, mas você acaba, não posso dizer, mas você acaba não tendo uma experiência do mundo, da realidade do mundo como ela é. O culto no Ocidente é orar, pregar e louvar, e no Oriente é meditação e sacrifício. E após a morte é ressurreição com o corpo físico ou reencarnação. Aqui eles acreditam na transmigração do espírito para pedra, para vasos, para outras coisas, como punição por ele não ter se aperfeiçoado, e também da reencarnação. O que nos fala o livro de Urântia? O livro de Urântia nos informa que o nosso caminho é ascensional. E eu nunca vi em nenhum lugar explicar tão claramente e detalhar tudo o que acontece nesse caminho ascensional como no livro de Urântia, né? Então, ele diz que nós somos seres de origem animal. Nós vimos no nosso estudo da semana passada sobre Andon e Fonta, que foram os primeiros seres humanos que nasceram aqui no planeta há 1 milhão de anos atrás. E nós chamamos seres humanos, são animais que têm volição, vontade própria, capacidade de decisão. E que o nosso caminho ascensional significa que nós saímos desse estágio animal através da ajuda de um fragmento do próprio Pai, que seria o nosso eu interior, ou ajustador do pensamento, como chamado pelo livro. Ele vai nos guiar através do superuniverso, através de Avona, até chegar diante do Pai no paraíso. Esses seres que realmente conseguem sobreviver, né, que querem continuar a evolução, isso é outra coisa importantíssima que o livro de Urântia nos informa. Enquanto todas as religiões dizem que você já nasce predestinado e com vida eterna, o livro deixa muito claro que todos nós, seres ascendentes, temos o direito de escolher se queremos ou não continuar na escalada até o paraíso. Se a gente não quer continuar, há um final, uma destruição daquela alma em evolução, e é como se você nunca tivesse existido. E esses seres que prosseguem no caminho são chamados peregrinos ascendentes. Eles fazem ascensão através do universo local, o nosso universo local que foi criado por Michael de Nébadon, através do superuniverso, universo central, até chegar à Ilha do Paraíso. Nesta ascensão, não existe um nome melhor, aí sim nós vamos trocar de forma, não seria bem corpos, não sei se posso chamar de corpos, mas nós vamos ter 570 mudanças moronciais, isto é, sutilização dos nossos corpos, até chegarmos a espírito de primeiro grau. Então, são 570 mudanças, o que não é reencarnação.
porque você não volta mais a ter um corpo físico. Você vai tendo corpos, formas cada vez mais sutis que refletem a sua luz interior. Então, não tem nada esses 570 corpos a ver com voltar à Urântia e ficar pagando pecados. E quando nós chegarmos ao paraíso, o nome dado a esses seres que conseguem evoluir por esse 1.120 e tantos mundos que nós temos que chegar a evoluir até o paraíso, eles são chamados de finalitores. E eles chegam lá como espírito de 6º grau, diante do Pai no paraíso, né? E a nossa ascensão até o paraíso ocorre em 7 etapas. Primeiro, nós somos chamados mortais planetários, que vivem aqui. Segundo, sobreviventes adormecidos. Nós vimos pelo livro de Urântia que aqueles que não alcançaram um nível de evolução suficiente enquanto encarnados, eles ficam dormindo durante uma dispensação inteira, isto é, um julgamento do planeta. Depois, os que chegarem aos mundos das mansões são chamados estudantes das mansões. Das mansões, nós vamos ser progressores mononciais, quando passarmos pelo nosso sistema. Depois, nós vamos ser pupilos do superuniverso, que é quando nós saímos do nosso universo como espíritos de 3º grau e já vamos trabalhar como já seres espiritualizados. Vamos chegar em Avona, né? E aí vamos passar por todos os mundos de Avona, chegando a espírito de 5º grau quando chegarmos ao paraíso, e os que chegam ao paraíso, que se tornam finalitores, tornam-se espíritos de 6º grau. Como a gente sabe que toda evolução é dirigida pelo número 7, né, por 7 etapas, ainda está faltando uma etapa para esses mortais evolucionários se desenvolverem para chegarem a espíritos do 7º grau. Então, isso é uma das coisas muito interessantes que o livro nos informa e que, obviamente, ele eleva o pensamento, o nosso pensamento. Mas nós temos crenças tão arraigadas no planeta com relação à reencarnação, com relação à transmigração, com relação a não ser nada, né? A você morrer e para o nada, como as religiões afro-brasileiras acreditam, que isso cria um certo desconforto nas pessoas e elas têm uma certa dificuldade em aceitar esse caminho ascensional do livro de Urântia. O que eu costumo dizer para as pessoas que têm dúvidas não importa se você acredita ou não, acha que isso é verdade ou não. O livro traz tantas informações, traz tantas coisas interessantes para elevar a nossa consciência, que a gente pode deixar essas coisas que você tem uma crença muito arraigada e tem dificuldade de acessar, deixa de lado. Deixa de lado, continue estudando o livro e vai vendo se um dia isso faz sentido para você, né? Mas a gente não deve abandonar o caminho ou deixar de estudar por uma coisa que talvez seja contra aquilo que a gente acredita ou aquilo que nós somos ensinados. Essa questão da reencarnação, ela surgiu no Deccan Dravidiano na Índia, e eu acredito, principalmente, surgiu devido à rebelião. Porque como nós estamos isolados, o ser humano tem uma necessidade imensa de dar um sentido, de dar um significado a tudo. Como que eu posso morrer e sumir? Então, achar uma... E como ninguém sabia do conhecimento de outros planetas, e né, pelo nosso isolamento, é muito fácil você criar uma ideia reencarnacionista, acreditando que a gente volta para cá para que a gente passe pelo medo de terminar a nossa própria vida. Eu penso que deve ter sido isso a ideia deles, porque, num certo sentido, não faria assim, não tem lógica essa questão de você ficar vindo aqui, batendo a cabeça até você se purificar. E uma das partes muito importantes agora que eu cheguei a comentar um ponto, nós estudarmos, é fundamental a diferença entre a religião evolucionária e a revelação. Tudo que eu falei para vocês aqui, nessa parte aqui atrás, ela diz respeito à religião evolucionária.
Eu sei que nós tivemos revelações, nós vamos discutir isso, outras revelações, elas estão aí, elas têm verdades, mas grande parte, desde que surgiram Adão e Fonta, a raça adâmica e tudo mais, as pessoas vêm caminhando através de uma religião evolucionária. Então, o que nós temos que estudar agora é qual é a diferença entre a religião evolucionária e a revelação. Porque as pessoas ficam apegadas à religião unicamente evolucionária, que é um caminho mesmo, é uma construção que você faz. O que acontece é que a revelação, ela te eleva um nível acima de um caminho linear. É como se você começasse a caminhar em espiral. Então, você pega os teus conceitos, eleva um nível acima, e aí, a cada vez mais, você vai subindo nessa espiral em direção à verdade. Então, o que o livro nos fala? Pulei aqui, desculpa. Primeiro, a religião por evolução, depois a revelação. O homem é uma criatura evolucionária e deve adquirir a sua religião principalmente por técnicas evolucionárias. Nós vimos que o maior medo dos nossos antepassados eram dos fantasmas, e foi esses fantasmas que depois possibilitaram que o ser humano pudesse acreditar em alguma coisa além superior aos fantasmas ou Deus, alguma coisa no gênero. A religião progrediu desde a infância selvagem das raças, da adoração da natureza ao fetichismo, passando pela adoração dos fantasmas. Após a aurora da civilização, a raça humana desposou crenças mais místicas e simbólicas, ao passo que, se aproximando da maturidade, agora a humanidade está ficando pronta para o reconhecimento da verdadeira religião e mesmo para um começo da revelação da verdade em si. Isso daqui é muito importante, para o começo da revelação da verdade em si. Essa frase, ela tem importância no sentido de que a gente não tem que tomar o livro de Urântia como a última palavra e só ele, a verdade, está lá. A gente sabe que o livro foi adaptado à mente evolutiva do ser humano, que precisa de um começo e de um fim. Então, o livro de Urântia nos dá agora, desculpa, uma visão bastante aprofundada, uma consciência bem mais aprofundada do cosmos, do nosso caminho ascensional e do nosso caminho para o nosso interior, para o contato com a nossa centelha divina, o ajustador do pensamento. Então, é para o começo de uma revelação da verdade em si. Apesar que o livro fala muito, ele é muito profundo, quem lê bastante, quem consegue se aprofundar, reconhece muitas coisas, mas eu imagino que tem muito mais coisas que a gente tenha que aprender, que vão, quando nós estivermos mais capacitados e fora dessa bagunça do planeta, a gente vai conseguir entender. É parte do plano do universo que, mais cedo ou mais tarde, a religião evolucionária esteja destinada a receber uma expansão espiritual por meio da revelação. Isso, inclusive, acontece por seres. Jesus foi um ser que veio aqui e trouxe uma revelação bem grande, né? Uma revelação muito elevada para o nosso planeta, né? A religião revelada é o elemento unificador da existência humana. A revelação unifica a história, coordena a geologia, a astronomia, a física, a química, a biologia, a sociologia e a psicologia. Quer dizer, ela traz uma união, e o livro de Urântia fala de filosofia, fala de história, fala de ciência, fala de religião, unificando todos esses conceitos. Isso que é importante. As religiões pessoalmente reveladas são promovidas pelos espíritos de outorga, isto é, são seres que vêm até o planeta como grandes instrutores, que nós já tivemos Lao Tse, grandes instrutores que vieram no passado e que nos trouxeram verdades, que representam as três pessoas da Trindade do Paraíso e se ocupam especialmente da expansão da verdade. Você tem seres mais elevados que vêm e seres menos elevados também, né? Na primeira, entre os seres mais elevados que vieram, foi quando chegou a primeira revelação.
ela surgiu com o príncipe planetário na Dalamate há 500 mil anos. Ele veio pregar aqui sobre um pai único. Foi quando se começou a falar que existia um Deus, um pai único, um criador. Adão e Eva foi a segunda revelação, quando eles vieram há 38 mil anos, e ele falava sobre o Pai universal como o Pai de todos os povos. A terceira revelação foi o do Melquisedeque, o príncipe de Salém, há 4 mil anos. Ele falava confiança e fé a fim de preparar a vinda de Jesus. Por que confiança e fé? Lembra que o nosso príncipe planetário se rebelou, que Adão e Eva falharam na missão, então a situação do planeta realmente estava extremamente delicada. Então Melquisedeque veio para que esta luz do planeta não se apagasse e que a gente pudesse continuar e que preparar a vinda de Jesus. A quarta revelação veio há 2000 anos, falando do Pai universal, o amor ao próximo e o serviço altruísta, principalmente pregada por Jesus, que sempre falava do reino dos céus, né? Diferente dos reinos humanos que tem aqui na Terra. E a quinta revelação, o livro de Urântia, que é considerado a quinta revelação, foi terminado em 1935 e publicado em 1955. Entretanto, isso não limita ou diminui as demais revelações, que são principalmente aquelas inspiradas, mas feitas por seres humanos, como Confúcio, Buda, Maomé, Moisés, Lao Tse, entre outros. Então, ao longo, após a chegada do príncipe planetário, né, há 500 mil anos atrás, muitos seres vieram para preparar e para tentar elevar a humanidade. Que devido à rebelião, eles vinham e a coisa caía. Foi por isso que o Melquisedeque de Salém, o príncipe de Salém, decidiu vir aqui para trazer um consenso, né, e manter a chama do Espírito acesa aqui para permitir a vinda de Jesus Cristo. E o livro fala sobre os documentos de Urântia. Estes documentos diferem de todas as revelações anteriores, pois não são trabalho de uma única personalidade do universo. São, sim, apresentações compostas, efetuadas por muitos seres. Isso é uma grande diferença, né? Porque pelo todo o livro a gente vê que vai um ser lá e faz uma grande revelação. Eu acho que essa foi uma grande experiência também para o Cosmos, mandar uma revelação através de um livro. Nenhuma revelação, todavia, pode jamais ser completa antes de alcançar o Pai Universal. O que ele está dizendo? Que a verdade nós só teremos quando alcançarmos o Pai Universal, a verdade completa, verdadeira. Todas as outras ministrações celestes não são mais do que parciais, transitórias e praticamente adaptadas às condições locais de tempo e de espaço. Por isso que é importante a gente sempre ter a mente aberta, a gente estar aprendendo de tudo que a gente tem de possibilidade na vida, porque ninguém tem a verdade sozinha, né? O livro de Urântia, ele eleva, mas acima do livro de Urântia tem muito mais coisas que em algum tempo virão para todos nós. É possível que, ao admitir tudo isso, possamos esvaziar a força imediata e a autoridade de todas as revelações. Mas é chegado o tempo em Urântia em que é aconselhável fazer essa declaração franca, ainda que correndo o risco de enfraquecer a influência futura e a autoridade dessa obra, que é a mais recente das revelações da verdade às raças mortais de Urântia. Marcos, o que é... Oi. Desculpa, porque... que eu estou com o meu nariz correndo aqui. Será que a vinda do livro, porque veio Melquisedeque, veio Jesus, né? Claro que foram grandes revelações, se aproveitou, mas eu acho assim, Jesus, a gente não teve o devido aproveitamento, assim. E na forma de livro, eu acho que o livro vai acompanhando a nossa evolução, né? Tanto que ele já está aí há 100 anos quase, e aos poucos que as pessoas vão tomando conhecimento, vão estudando. Então, é uma coisa mais longa
parece, assim, né? Não vai de acompanha ouvido. a evolução. O que você está dizendo é uma coisa interessante, porque os outros... Tem um ditado que diz o seguinte, que qualquer religião, qualquer coisa criada por um ser inspirado, em 50 anos ela é totalmente alterada, quando ele morre. 50 anos após a fundação da morte do fundador daquele ismo, religião, movimento, ela está totalmente alterada. E a gente vê no livro que o budismo está totalmente alterado, né? O Buda foi muito melhor do que os próprios seres humanos falam. Jesus, então, foi totalmente alterado aquilo que ele pregou aqui. E o importante do livro, e que as pessoas têm que entender, pegando esse gancho, é que não adianta, muita gente pergunta, mas o livro fala sobre isso, mas o livro fala sobre drogas, mas o livro não veio falar, se ele é para durar 1000 anos, ele não pode ficar falando de coisas específicas de cada época, porque senão ele ficaria preso a quando ele terminou em 1935, que não eram as mesmas questões que nós temos agora em 2022, que não vão ser as mesmas questões que no ano 2200 as pessoas vão ter. Então, o que a gente tem que captar é a essência do livro, é a alma do livro. Porque a hora que você capta isso, não importa, daqui 1000 anos, você vai saber ver a verdade no livro de Urântia e não vai dar risada, falar, cara, olha que coisa de criança esse livro de 1000 anos atrás. Porque vamos, sinceramente, se evoluir como deve evoluir, o livro de Urântia vai ser brincadeira de jardim da infância daqui 500 anos. Né? E duvido que esse livro dure 1000 anos. Se houver uma transformação no planeta e realmente os seres evoluírem e for tudo bem, e se vier seres para nos orientar, esses seres outorgados, o livro de Urântia vai se tornar uma coisa de jardim da infância, né? Isso é importante para nós não nos apegarmos e nos tornarmos fanáticos pelo livro de Urântia, mas sim usá-los como uma ferramenta informativa para elevar a nossa consciência. É isso que é importante. E não ficar lendo só a palavra que está lá. Tem muita coisa por trás do livro de Urântia que é muito bonito. Depois que eu entendi, que eu consegui entender a introdução, relendo a introdução, ela é belíssima. Quando eu li a primeira vez, eu não entendia nem as palavras que estavam escritas lá. E agora que eu consegui sacar um pouquinho melhor a introdução, você consegue entender todo o esquema evolutivo. E como nem os próprios reveladores sabem de tudo, nem os filósofos do universo sabem de tudo, quanto mais nós querer afirmar que isso é verdade ou isso é aquilo outro. Então, acho que isso um grande estudo para a gente, é uma grande oportunidade de nos liberarmos das crenças, de nos liberarmos das coisas mais pesadas que esses ismos, tanto políticos quanto religiosos, estão amarrando as pessoas no planeta. Porque não adianta, pessoal, não acreditem em tudo que está aí, porque não é. Simplesmente não é. Veja com o seu interior, se conecte ao espírito da verdade, que ele sim vai te levar à verdade que você pode, naquele momento, de acordo com o teu nível de consciência. E depois você vai evoluindo cada vez mais. Mais alguma questão? Então, vamos lá. Então, é importante, você veja como os documentos reveladores são honestos, né? Quando ele fala, admitir possamos esvaziar a força imediata, mas é melhor fazer isso do que daqui a um tempo, quando o livro estiver bem estabelecido, as pessoas falam, mas o livro é isso, aquilo, outro. Já tem muitas dúvidas hoje, né? Tem gente no grupo que insiste em dizer que foi psicografado, e não foi, e não adianta você dizer, né? Faz parte de tudo isso. Bom, outra parte também que causa muita dúvida e confusão nas pessoas é quanto ao surgimento do livro de Urântia, né? Então, aqui nós vamos detalhar, existem literaturas muito boas, né?
Essa história do livro, ela cobre um período de 1911 a 1955, até a data da sua publicação. De 1911 até 1924, a comissão de contato, vocês vão ver já quem é a comissão de contato, ela foi instruída pelos reveladores, porque não existia na humanidade mente, capacidade para entender, e não havia religião que desse suporte para eles entenderem esse novo nível de consciência que eles queriam trazer para nós, essa expansão da consciência que os reveladores queriam trazer para nós através do livro de Urântia. Então, foram 14 anos, um pouco mais, educando a comissão de contato, educando a consciência deles, para que em 1925 começasse mesmo a vinda dos documentos de Urântia. E vocês podem ler, tem muitos documentos, né, do próprio William Sadler, a história do movimento de Urântia, que está no nosso site, The Birth of a Revelation, da Mark Kulik, que participou disso, a história do documento de Urântia pelo Larry Mullin e Mary Justice Spranger, a história do mandato de publicação da Carolyn Kendall, The Mind at Mischief, do William Sadler. Esse daqui é um livro que ele lançou, ele era psiquiatra, ele lançou em 1929 este livro aqui, falando sobre psiquiatria, né, obviamente discutindo as questões psiquiátricas até o momento, e falando do livro de Urântia também dentro do livro. É muito interessante. E o livro que eu mais gosto, sinceramente, o que para mim é mais bacana, é esse aqui, o Dr. Sadler e o livro de Urântia, da Sil Oliva. Ela é historiadora, ela é PhD, e ela levantou tudo sobre a vida do Sadler. Este livro dela começa a contar tanto a história dela como da Lena, que era o marido do Sadler, desde 1800 e pouquinho, do nascimento dos pais dele, contando quem eram os pais dele, como ele foi criado e como as coisas começaram. É brilhante esse livro, ela pegou todos os documentos, conversou com todo mundo que podia. No final, ela levanta as dúvidas mais comuns em relação ao livro de Urântia. Ele só tem em inglês, mas, na minha opinião, é o melhor livro para a gente entender o que é o livro de Urântia, porque ela é historiadora, ela é famosa e ela fez com o espírito de historiadora, não querendo defender o livro, nem querendo atacar, mas colocando todos os fatos que dizem respeito ao livro de Urântia. Eu acho bárbaro esse livro dela. Quais têm tradução para o português, Marcos? Esses daqui, ó, acho que estão no nosso site. Esse daqui é a história do movimento de Urântia, esse da Larry Mullins, os que estão em português aqui, a história do mandato de publicação. Eu acho que estão todos no nosso site, Jorge. Se não tiver, avisa que a gente passa para você. Certo. Esse livro é fácil de ler, viu? Esse daqui em inglês é muito legal. Bom, agora que são elas. Esse daqui é muito bacana a forma como foi colocado isso daqui. Eu peguei foi de uma apresentação até que o Henrique tinha feito, e achei que ele fez de uma forma muito, muito estruturada, né? Ficou fácil entender. O livro, você pode dizer assim que 3 grupos de seres foram envolvidos na materialização do livro. Primeiro, um grupo que foi a fonte das revelações. Um grupo que constitui a técnica e o meio através do qual a revelação se tornou possível. E o terceiro grupo foi formado pelos receptores e fomentadores da expansão das revelações através de perguntas e respostas. Veja, olha o que isso significa. Aqui houve o contato. Aqui foi a técnica e o meio a qual essa revelação veio. E o terceiro, os seres humanos, até 400 e tantas pessoas, foram envolvidas nesse processo de fazer perguntas e receber resposta dos reveladores. Por isso que isso não é psicografado. Eles faziam as perguntas, trancavam no cofre e no dia seguinte apareciam todas as respostas. Tá? Então, não foi somente as 6 pessoas da comissão de contato que participaram.
chegaram a ser 400 pessoas. Após todo um processo de educação, foi o que eu comentei lá de 1911 a 1924, 25, o livro foi parcialmente materializado, apareceram 500 páginas na mesa da casa do ser adormecido, né, escritas a lápis. Aí eles fizeram prova caligráfica, eles fizeram de tudo, inclusive o Sadler, por ser psiquiatra, ele hipnotizou esse ser adormecido que participou dessas comunicações para ver se ele tinha algum conhecimento. Ele não tinha conhecimento nenhum, tá? Então foi parcialmente materializado, entregue à humanidade, com a colaboração também dos seres humanos. Muitas pessoas podem duvidar, podem questionar, mas a realidade é que o livro está aí. Muitos dizem que é da cabeça do Sadler. Eu vou te dizer uma coisa, ele teria que ser uma pessoa extremamente criativa para conseguir falar de todas as ordens dos universos, de toda a explicação do que acontece em Avona, de inventar o paraíso, inventar todas essas coisas, né? E o cara não ia levar 30 anos para publicar um livro, se ele quisesse ganhar dinheiro, né? É verdade. Então, o primeiro grupo é a fonte das revelações, que são os seres divinos, que é uma comissão de Uversa, tá? O grupo, quem foram os instrumentos? A técnica. Supõe-se que tenha sido feito através da participação de seres intermediários, que a Estela tem uma apresentação sobre o que são os seres intermediários, que habitam o nosso planeta e se encontram entre nós e os seres materiais e os seres divinos, e por isso capazes de se comunicarem conosco e com os seres divinos. O meio foi um indivíduo humano cuja identidade jamais foi divulgada e sua participação foi totalmente passiva. Ele sempre se encontrava adormecido e inconsciente dos fatos, servindo apenas como um veículo de comunicação verbal. O que isso significa? Que quando começaram essas conversas, começaram essas conversas, o Sadler e esse indivíduo moravam frente a frente. E a esposa desse indivíduo, ela ouvindo ele falar coisas estranhas, ela bateu na porta do Dr. Sadler e a Lena, onde moravam, e pediu que eles fossem lá para ouvir o que ele estava falando. E ele falava coisas do universo que eles demoraram também para entender. A fim de dar validade àquilo que estava sendo falado, o Dr. Sadler contatou mais 5 pessoas também, médicos, psiquiatras, para que passassem, que fossem lá para ouvir, para dar validade àquilo lá, e não apenas ele e a Lena. Então, essa comissão de contato, parece que eles tiveram 250 sessões com esses seres, né, dessa comissão com esses seres mais evoluídos, antes dos livros aparecerem. Fale, Yolanda. Então, são 2 momentos. Um de que esse ser adormecido teve a colaboração da revelação, e um outro momento que também aparecia no cofre as respostas das perguntas. Então, isso eu vou explicar eu queria entender. Agora. Tá, você vai entender agora. Okay. Se você não entender, você volta a perguntar, tá? Bom, obrigado. Terceiro grupo são os receptores e fomentadores. Então, o que eu falei, a comissão de contato, com cerca de 6 membros, era o grupo com quem as fontes reveladoras se comunicavam através do indivíduo adormecido. Está aqui, ó. Então, essa comissão de contato tinha contato com este indivíduo humano aqui, tá? Conforme as revelações apareceram, depois de 14 anos que essas 500 páginas apareceram, eles criaram o fórum, um grupo maior inicialmente com 30 pessoas, depois uns 70, no total, rotativamente, ao longo dos anos, 486 pessoas participaram desse grupo, cuja função era tomar conhecimento das revelações e manifestar seu entendimento
ou expandir o conhecimento fazendo perguntas. Então, respondendo a Yolanda, a primeira coisa foi a educação desta comissão de contato. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento, quando apareceram as primeiras 500 páginas escritas, foi criar um fórum a pedido dos reveladores, que liam os documentos e formulavam perguntas que eram respondidas quando que eles questionavam essas perguntas, faziam essas perguntas, guardavam no cofre e no dia seguinte as respostas apareciam. Eles liam novamente, formulavam novas perguntas e assim foi o processo, onde até 486 pessoas participaram. Esse foi o segundo momento, né? Esse fórum era composto por médicos, advogados, dentistas, ministros, professores, indivíduos de todas as posições sociais e profissionais, donas de casa, agricultores, funcionários comuns. Então, veja, não é uma coisa que apareceu, só foi mágica. E o importante, você percebe que teve esse processo, porque muitas vezes você lê um documento e as respostas estão dadas mais claramente no documento seguinte, ou 2, 3 documentos para frente. Então, conforme o fórum ia perguntando, eles iam respondendo nos próximos aquilo que foram os documentos. Ficou claro, Yolanda? Ficou Tá. bem claro. Obrigada. Legal. Então, ambas as comissões, né, tanto da comissão de contato quanto do fórum, foram lideradas pelo Dr. Sadler. Ele era um famoso médico cirurgião e psiquiatra, né, e que participou desde o início de 1911 até o final. Para vocês terem uma ideia, naquela época, Chicago, realmente, se você ler o livro da Sil Oliva, era uma cidade da droga, do banditismo, era uma coisa séria, e não tinha higiene nenhuma. Então, tanto a Lena, que era médica, quanto o Dr. Sadler, eles fizeram caravanas de higiene, para ensinar higiene para as pessoas. A Lena teve um trabalho fundamental na melhoria da saúde nos Estados Unidos, assim como o Sadler. Além dele escrever, de ser cirurgião, de participar do livro de Urântia, ele e a Lena tiveram uma enorme importância no desenvolvimento da saúde dentro dos Estados Unidos, né? Eles tinham comissões, ela foi presidente de associações, tudo para melhorar a saúde. A gente pensa neles apenas como os pais, os mentores, os que trouxeram o livro de Urântia, mas eles tiveram uma vida absolutamente ativa e muito bonita. Vocês podem ver tudo isso lá no livro. O primeiro momento, chamado período de contato, então voltando, adaptação e treinamento das partes, cobriu de 1911 a 1925, 24 ou 25, depende lá. Né? Nesse período, as comunicações eram verbais, os reveladores se manifestavam através da fala do sujeito adormecido. O que eles faziam? Eles falavam, ele usava as cordas vocais, porque os reveladores têm dignidade elevada, são seres elevados, eles não enxergavam nem o ambiente aonde eles estavam, porque é muito denso. Com a comissão de contato, que tinha no mínimo 2 até no máximo 6 pessoas. Nessas comunicações havia diálogos onde podiam ser colocados perguntas e respostas. Houveram cerca de 250 dessas sessões. A coisa começou a tomar um corpo mais sério quando, numa das últimas sessões, em 1924, no começo de 25 que eles tiveram, quando eles estavam fazendo pergunta, esse ser que respondeu falou para esse: se vós soubesses com quem estáis falando, não fariam perguntas tão tolas. E a partir dali que eles começaram a entender a coisa toda, a juntar o fórum e a fazer coisas mais inteligentes, né? O segundo momento foi o da materialização das revelações a partir de 1925. A primeira materialização dos documentos tinha cerca de 500 páginas, manuscritas a lápis. A comissão de contato foi instruída a datilografar os manuscritos e mantê-los em segredo,
exceto para o fórum, que vocês viram, que começou com 30 pessoas, até que o livro fosse publicado. O original datilografado era disponibilizado para os membros do fórum na casa do Dr. Sadler. O fórum fazia comentários e novas perguntas, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. O processo durou até 1934, 35, porque foi quando surgiu a parte de Jesus, quando as partes 1, 2 e 3 do livro foram completadas. A bem da verdade, a revelação são as 3 primeiras partes só. A parte de Jesus foi feita por uma ideia dos seres intermediários para mostrar a vida de Jesus. Ela não fazia parte das revelações do livro de Urântia. Tá? Elas vieram depois e vieram tudo de uma única vez em 1935. Tá aqui, ó. A parte 4 foi apresentada de uma só vez em 1935. O processo de revisões se estendeu até 1942, no início da guerra, né? Quando o livro foi considerado terminado e as revelações completadas. E aí os reveladores pediram cautela para ele, porque o mundo estava em guerra, então eles seguraram o livro e ele foi publicado em 1955, para passar aquele período conturbado da humanidade, como os reveladores comentaram. A bem da verdade, não se sabe inteiramente como os documentos foram materializados. Num certo sentido, né, eles chegaram lá, mas foram materializados, apareceram em cima da mesa. Mas há uma documentação explicando como eles não foram produzidos. Como William Sadler, além de psiquiatra, ele era um exímio... ele pegava todas as sessões espíritas naquela época, ele participava e ele desvendava, ele desmistificava o espiritismo naquelas sessões espíritas, né? Ele era um especialista nisso. Talvez por isso que ele fosse para poder também acreditar que o livro era sério. Então, por isso que ele pôde escrever como o livro não foi produzido, tá? A forma do surgimento do livro, como não poderia ser, suscita dúvidas e questionamentos a favor ou contra. Não há evidências nem de um lado, nem de outro, nem poderia haver. Os documentos de Urântia nos dizem que uma partícula de Deus reside em cada mortal normal e moralmente consciente, e esse fragmento divino, de alguma forma, participou da materialização dos documentos. O que isso significa? Que o ajustador do pensamento, esse fragmento divino, deste cidadão adormecido, de alguma forma participou dessa materialização. A intenção a gente não sabe como, mas as criaturas intermediárias, elas interferiram através do ajustador dele. Dele, perfeito. A intenção dos Então, reveladores... Desculpa, Estela, pode falar. Não, só tem um documento que cita isso, acho que é no 114. Tá, obrigado. A intenção dos reveladores não era criar mistérios, mas estabelecer, em vez disso, uma estrutura que permitisse os documentos de Urântia sustentarem-se por si mesmos. Se o livro de Urântia tivesse um nome de alguém, haveria uma idolatria imediatamente, como houve em termos de Jesus também a idolatria que a Igreja Católica fez em relação a ele. Por isso que também no Jesus, quando se auto-outorgou, não podia deixar escritos e muito menos sucessores, filhos, né? Porque senão haveria uma idolatria no mundo em relação a esses escritos ou a esses seres. William Sadler, né, no livro dele, ele fala assim: deve ficar claro que os antecedentes dos documentos de Urântia foram de nenhuma maneira associados ao chamado espiritualismo, com as suas sessões espíritas e supostas comunicações com espíritos de seres humanos falecidos. Ele era um especialista em desvendar fraudes disso. Então ele fala, o livro de Urântia não veio por escrita automática, por fala automática, por audiência automática, ou clareaudiência, por visão automática, por pensamentos automáticos, tá vendo? Ideações, julgamentos, lembranças automáticas, como clarividência, telepatia, adivinhação, ação automática, como histeria, maior bruxaria, compulsões motoras,
ou personalizações automáticas, esquecimento, né, amnésia, e um ser vai lá e te deixa, assume o teu corpo e usa a sua voz, dissociação automática, esquizofrenia, estados psíquicos combinados e associados. Então, o Sadler, tendo total capacidade de analisar, ele mesmo, depois de tudo pronto, ele comenta que ele só viu duas coisas verdadeiras. Uma foi que teve uma pessoa que comunicou com ele, que numa sessão não sei o quê, alguma coisa, e ele falou que aquilo foi verdade, e a outra, depois de 25 anos, ele falou, realmente o livro de Urantia é uma verdade. Ele não foi feito de nenhuma forma catártica, alguma coisa de uma pessoa, de uma única pessoa, de um ser. Mas demorou 25 anos para ele falar isso. Os autores do livro de Urantia não descrevem ou defendem uma nova e institucionalizada religião. Isso é muito importante ter na mente. Ele vem para elevar. Apoiam a herança religiosa do passado e do presente, incentivando uma religião pessoal, viva, baseada na fé e no serviço aos semelhantes. Pessoal. Não há necessidade de instituições religiosas para se ter uma religião viva. Não há necessidade de intermediários entre o ser humano e Deus, porque nós temos o próprio fragmento de Deus dentro de nós. Ele faz isso de maneira clara, transparente e coerente, aparando as arestas existentes entre a ciência, filosofia, história e religião, expandindo assim o conhecimento humano, propiciando ao homem a integração mais clara e concisa sobre essas disciplinas. Alguma dúvida até aqui? Não, pode perguntar, porque a apresentação está quase no final, né? Faltava pouquinho para acabar. Quando as pessoas, Marcos, quando as pessoas falam ali em seres intermediários, alguns dizem que podem ser os duendes ou algo nesse sentido. Estela é especialista, ela é amigona dos seres intermediários. Não, Osmar, os seres intermediários aqui, que vivem aqui com a gente, não, eles vieram por duas técnicas diferentes. No livro, no documento 77, eu acho que está bem explicadinho. Os duendes, eles têm mais a ver com aqueles que eles falam da parte anímica das plantas, das árvores e das coisas mais. Não tem a ver com essa parte anímica desses seres, que seriam os guardiães, que a gente vê nas historinhas, tal, né? Muita gente que é clarividente diz que enxerga os duendes, eu nunca vi nenhum. Então, mas não foi esse método, não. As criaturas intermediárias, eles dizem que são os únicos, né? Até diferente de nós, seres permanentes do planeta, porque elas só vão embora quando o planeta entrar em luz e vida. Os seres intermediários... Para nos ajudar, junto com as reservas do destino, elas estão aqui realmente para trabalhar pela gente. São os seres mais próximos da gente, mais que os anjos até. Eles podem, inclusive, se materializar para os seres humanos, como eles podem ficar invisíveis como eles são. E eu acredito, por exemplo, quando muita gente tem a história de Saint-Germain, provavelmente ele fosse um ser intermediário com tudo que ele fazia. Muitos seres devem ter se materializado aqui para ajudar a humanidade, né? Eles são os donos do planeta, não somos nós. Nós somos passageiros no planeta. Eles vão ficar aqui até o planeta se transtornar em luz e vida. Hoje tem mais ou menos 10 mil aqui no planeta, porque a maioria se rebelou e daí está presa. Mas os que ficaram, as unidas que eles chamam, é em torno de 10 mil. Mas elas se locomovem 2 vezes a velocidade da luz, né? Então... elas se locomovem pelo planeta todo com uma rapidez impressionante, sabe? Impressionante. Imagina o trabalho que eles não estão tendo agora, com tanta guerra, com tanta coisa, com tanta loucura no planeta, né? Bom. Quando aparece essas coisas que... os documentários sobre OVNIs e tudo que a gente vê, que vários falam que aparecem desligados esses mísseis, essas coisas, quando estão apontados
para os países, provavelmente, em muitos casos, sejam as criaturas intermediárias que façam isso. Bom, uma coisa importante é quem cuida, né, por sugestão dos reveladores, esse livro eles sugerindo que houvesse uma organização chamada Fundação Urântia, né? Uma fundação, por assim dizer, não é aqui a Fundação Urântia, que cuidasse dos direitos autorais do livro e não permitisse que esse livro fosse adulterado, porque nós já vimos muitas pessoas quererem adulterar o livro. Não é bem assim, isso não é assim, eu quero fazer assado. Então, a Fundação Urântia, ela detém, ou deteve, os direitos do livro por 50 anos, se não me engano, e agora os direitos estão de domínio público, né? Não tem mais copyright o livro, porque ele cai em domínio público. Mas ela manteve esses direitos, fez de tudo para que não houvesse. Então, a fundação era a base para que se mantenha o livro original e fazer a missão de traduzir e espalhar esse livro ao redor do mundo, né? E a outra ramo que tinha era a Brotherhood, que ele tinha a função da Brotherhood, que era de disseminar o livro. A fundação publicava, traduzia, e a Brotherhood era, digamos assim, a área de disseminação e de vendas do livro de Urântia. Houve uma cisão entre a Brotherhood e a fundação 30 anos depois desse trabalho estar sendo feito, né? É uma pena ter havido essa cisão, e essa Brotherhood terminou e foi fundada a Fellowship, que vocês também podem ver que a Fellowship fala, ela publicou um livro de Urântia, ela tem esse direito, porque o livro está de domínio público, e a Fellowship publicou e continua o trabalho que a Brotherhood fazia de divulgação do livro de Urântia, que é muito bonito, é impressionante o que a Brotherhood fez e que a Fellowship faz até hoje também, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2001, né, a missão da Fundação Urântia é espalhar o livro de Urântia e seus ensinamentos globalmente. Em 2021, foram vendidos, né, distribuídos 19.001 livros físicos, 3.725 e-books vendidos, 24.870 distribuídos, né, como livros, alguma coisa assim, 86 mil downloads, o pessoal prefere, muita gente não pode pagar, então eles fazem download, 13 mil, quase 14 mil downloads da Apple Store, e foram impressos 9.900 livros em inglês, 2.200 em espanhol, 2.120 em francês e 5.200 em português, que, para surpresa da Fundação, todos foram vendidos no primeiro semestre. Coisa que deveria durar 1 ou 2 anos, eles foram vendidos no primeiro semestre, logo no primeiro semestre, porque está havendo muita expansão do livro de Urântia no Brasil. Nós temos muitos sites de pessoas falando do livro de Urântia, algumas falando coisas sérias, outras a gente vê que tem algumas distorções, não porque a pessoa tenha má índole, não por isso, mas porque ela lê apenas pedaço do livro de Urântia e quer interpretar de acordo com todas as crenças que tem no planeta. Não, o livro fala isso, mas isso é por causa disso, por causa daquilo outro, por causa da fraternidade branca. Cara, não tem nada a ver. Não dá para associar essas coisas todas, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Existe um livro de parábolas de Jesus e um livro da história não contada de Jesus, que é maravilhoso, que foi publicado pelo presidente da Fundação Mossigal, que está em inglês. É um livro lindíssimo, com todos os quadros, todas as pinturas que o Mossigal contrata grandes pintores para contar a história de Jesus. Todas aquelas imagens que vocês veem no site da Fundação Urântia, aqueles quadros, tudo é do Mossigal e ele que pede para esses grandes pintores, né? Ele paga para esses grandes pintores fazerem. É maravilhosa, são maravilhosas essas figuras, né? Inclusive as que eu mostro aqui, todas são
fazem parte do acervo dele. Então, é isso aqui, o livro de Urantia, o que aconteceu em 2021. E uma coisa importante a gente entender, vocês veem que o livro tem 2.096 páginas, mas ele não tem 2.096 páginas. Se você for usar A4, o formato normal, ele tem 4.000 páginas, 4.000 e poucas páginas, o livro de Urantia, em verdade. É que eles comprimiram a letra e o livro para cada tradução ficar em 2.096. E o pessoal da fundação, eles têm uma... Eu me esqueci o nome dela que fez essa apresentação. Ela fez uma apresentação que é Cultivando uma Tradução por Amor à Revelação de Urantia, né? Que é como, o que acontece até um livro ser traduzido, desde que um país, um idioma lê o livro até ele ser traduzido. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é um processo de 40 anos ou mais para você criar uma tradução com qualidade. A gente vê muitas pessoas criticando o tradutor, o Dolabella, que fez um trabalho incrível, né, para que nosso livro tivesse em português em 2006, que fosse impresso em 2006, apesar de vários erros, várias coisas, mas isso não é um processo simples. A revisão do livro, que está sendo feita agora por equipe de revisores do Brasil, já está há 10 anos revendo o livro, para vocês terem uma ideia. Eles já estão na 4ª leitura e última da revisão, para ver se não ficou faltando nada. E mesmo assim deve sair com um pequeno erro. Então, quando eles mostraram, eles falaram assim, que a preparação para você fazer uma tradução vai de 1 a 10 anos, até você decidir se quer ou não ler o livro. Ah, um leitor leu, um leitor gostou, aí ele pensa em traduzir, mas esse processo pode durar de 1 até 10 anos entre a ter uma massa suficiente de leitores, fala, vamos traduzir? Né? Depois, a avaliação, ela vai de 6 meses a 1 ano, né? Para você avaliar o que você vai fazer e como você vai fazer. A tradução em si, ela demora de 9 a 10 anos para você fazer, porque realmente o livro tem muitas palavras que não havia no vocabulário do planeta. Você tem que fazer a compatibilização de todas essas traduções do livro inteirinho, porque eles repetem, eles mudam. A maturação, que é as pessoas lendo o livro e encontrando erros, e depois a revisão, que é o que está sendo feito, só que a nossa está durando 10 anos, porque a revisão ela virou uma nova tradução. Ela está totalmente diferente da revisão atual, da versão que nós temos aqui. Então, este processo é um processo de, no mínimo, 40 anos. Então, é bonito a gente saber disso, porque as pessoas criticam, as pessoas falam, você vê muita gente, isso está errado, realmente, tem falhas, mas que devem ser corrigidas agora. E também a gente tem que tomar cuidado, como o livro está em domínio público, tem muita gente, tem uma pessoa no Brasil traduzindo o livro, e está mudando palavras-chave do livro. Então, isso vai causar uma confusão danada com o que nós temos, com aquilo que já está disseminado no Brasil e com aquilo que ele acha que tem que ser. Enquanto ele é uma pessoa sozinha fazendo a tradução, com base em outras traduções que pessoas tinham feito, existem 4 revisores fazendo essa tradução há 10 anos. Então, se vocês eventualmente entrarem nesse site dessa tradução, vocês vão ver palavras diferentes. E a minha maior crítica, e eu vou criticar até o final essa iniciativa, é que ele vai causar confusão nos leitores. Porque você vai pegar um livro original, você vai ler determinadas palavras que ele vai lá e muda. Por exemplo, o absoluto inqualificável, ele vai lá e muda para outro nome que ele acha que é. Então, eu acho assim, isso vai dar uma confusão, é o direito, né? Somente a Coreia do Sul é o único país do mundo que tem 6 traduções do livro diferentes, né? Foi traduzido por 6 pessoas diferentes. Eles precisam unificar isso de alguma forma, mas a ideia é que a gente consiga, no Brasil, ter uma única tradução.
Outra boa notícia também é que o nosso audiobook, que foi um trabalho incrível feito pela diretoria da UAB, ele foi agora solicitado pela Fundação, e a Fundação vai publicar oficialmente o nosso audiobook no site da Fundação em português. Então, é mais uma forma de acesso ao livro de Urantia em português. Aí muitas pessoas perguntam, mas e quando vier o novo livro? Bom, o novo livro, para chegar aqui, eles terminando, ele vai passar mais 1 ano de processo de compatibilização sendo analisado na Fundação, para ter certeza que todas as palavras que se usou estão corretas, né? Quando você fala de um conselheiro divino ou da ministra divina, que tudo onde é ministro tem que ser ministra e não terceira fonte centro. Ele passa por um processo de compatibilização, mais 1 ano para impressão, então ele vai estar aqui em 2 a 3 anos. Quando esta nova versão vier, provavelmente a diretoria, a gente não sabe quem vai estar lá, a gente deve fazer uma nova leitura do livro de acordo com essa atualização. E aí fica gratuito e disponível para todo mundo.